Negociadores da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos estão reunidos agora em Abu Dhabi para discutir como acabar com a guerra no leste europeu. As conversas começaram hoje e devem durar mais 2 dias. Quem acompanha é a correspondente Priscila Yazbek. Priscila, boa tarde para você. Essa é a primeira reunião entre os 3 países desde o início da guerra. E por que essa reunião é tão importante nesse momento? Boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Uma reunião muito importante justamente por reunir as 3 partes pela primeira vez depois que a Rússia fez a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, com essas delegações, então, dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia, reunidos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nessa sexta-feira, e com uma perspectiva também que as reuniões e as conversas se estendam até amanhã. Mas, infelizmente, as perspectivas não são animadoras, de acordo com os comentários que já foram feitos anteriormente, tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. O próprio presidente Donald Trump, também em Davos, no Fórum Econômico Mundial, nessa semana falou que ainda há um longo caminho para chegar à paz, e ele defendeu, inclusive, ele falou que a mensagem que ele envia para Vladimir Putin, o presidente da Rússia, é que é preciso chegar à paz porque muitas pessoas estão morrendo, mas deixando claro nessa fala que ele também não acredita que haja uma perspectiva no curto prazo de que haja uma solução para esse conflito. Então, qual que é o impasse nesse momento? É o mesmo impasse que já vem acontecendo nas últimas negociações, nos últimos meses, que é a questão da cessão de territórios. Então, essa é a questão central, é o grande obstáculo nesse momento para um acordo decisivo, que é a cessão da região do Donbás, que é uma região que fica no leste da Ucrânia, uma região industrial rica em minerais, que é formada pelas províncias de Luhansk e Donetsk. A Rússia detém 80% desse território, ocupou 80% desse território depois da sua invasão da Ucrânia, mas 20% desse território no leste da Ucrânia ainda estão sob o domínio da Ucrânia. É uma área equivalente ao Distrito Federal, uma área de 5.000 quilômetros quadrados. Então, desde quando os Estados Unidos propuseram, no ano passado, aquele plano de 28 pontos para tentar chegar a um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, um plano que foi considerado favorável à Rússia, um plano que havia, inclusive, expressões que foram expressões vistas como expressões da língua russa. Desde aquele momento, os Estados Unidos tinham falado já sobre a cessão territorial. E a Ucrânia já tinha se manifestado dizendo que não iria ceder um território que ela ainda detinha, que ela queria que a guerra e o conflito acabassem na linha de contato, ou seja, exatamente onde as forças de um lado e de outro estão posicionadas, sem ceder esse território, esses 20% do Donbás. Até foram aventadas algumas possibilidades, depois a Ucrânia trabalhou com os Estados Unidos em um novo plano de 20 pontos, reformulado, isso em dezembro, em que essa região, esses 20%, seriam uma zona administrativa, econômica ali, desmilitarizada, mas ainda assim isso não satisfez os russos, que já se manifestaram que eles não vão fazer qualquer tipo de acordo se a Ucrânia não ceder essa parte do território. Aliás, o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, falou que tudo gira em torno da parte leste do nosso país, tudo gira em torno da terra, foi o que ele disse agora também na sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos. E um assessor do Kremlin também nessa quinta-feira disse que não vai haver nenhum acordo de longo prazo sem resolver essa questão territorial. E isso acontece em meio à intensificação dos ataques feitos à Ucrânia, inclusive na capital, Kiev, com uma boa parte da população sem energia. E o presidente Volodymyr Zelensky, ele quase não foi ao Fórum de Davos, inclusive Donald Trump chegou a falar que ele estava na plateia no momento em que ele não estava, porque ele tinha cancelado a sua viagem justamente por essa razão, porque esses ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia trazem uma preocupação muito grande, inclusive de talvez uma necessidade de retirada da população de Kiev, e também uma preocupação no longo prazo, porque
alguns desses ataques estão danificando essa rede de calefação que fica congelada com as temperaturas negativas agora, que estão abaixo de zero na Ucrânia, e elas podem não ser recuperadas depois. Então há uma preocupação muito grande também com a situação dos ucranianos que estão esgotados nesse momento. Uma última informação, Débora e Yuri, também ontem houve um encontro entre Donald Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Trump falou que foi um bom encontro, mas falou muito brevemente sobre essa reunião que ele teve com Volodymyr Zelensky. Já Volodymyr Zelensky falou de forma mais extensa e ontem eu até estava falando aqui no 360 que Zelensky praticamente assumiu o discurso de Donald Trump em criticar a postura de inação dos europeus e disse que os europeus precisam fazer mais para defender a Ucrânia. Vídeo que está acontecendo também na Groenlândia, que segundo Volodymyr Zelensky foi um episódio que deixou os europeus sem saber, os líderes sem saber exatamente o que fazer diante de uma ameaça externa. Eu volto com vocês. Priscila Yazbek, muito obrigado pelas suas informações. Priscila falando conosco ao vivo de Nova York.